Olá, eu sou Jacine Dias e a partir de agora você fica comigo no programa Espaço Saúde. Hoje você vai saber mais informações sobre emagrecimento saudável com o Dr. Hugo Djalma. A gente também vai ter informações sobre cirurgia refrativa com o oftalmologista Marcos Pinheiro. E a gente mostra para vocês como foi o encerramento da campanha Outubro Rosa no Hospital do Câncer. A gente vai para o intervalo e já voltamos. Você sabe o que é a cirurgia refrativa e em que momento ela é adequada? Pois nós fomos conversar com o oftalmologista Marcos Pinheiro e ele dá mais detalhes sobre o assunto. Confira! Olá, eu sou Marcos Vinícius Pinheiro, sou médico oftalmologista aqui da UDI Oftalmo e hoje eu vou falar com vocês sobre a cirurgia refrativa. Então, muitas pessoas perguntam em que consiste a cirurgia refrativa, se ela é a mesma cirurgia a laser. Em sua maior parte, sim. A cirurgia refrativa, ela consiste em todo procedimento que permite que a pessoa se torne menos dependente do uso do óculos ou se livre deles, ou da lente de contato também. Muitos pacientes vêm ao consultório perguntando se podem ser submetidos à cirurgia refrativa. Então, para todo paciente eu explico se eles têm a vontade de deixarem de usar o óculos ou se eles conseguem ou não usar a lente de contato. Se no caso o paciente ele não quer mais usar o óculos ou existe uma indisposição ou uma intolerância ao uso da lente, essas pessoas têm indicação de fazer os exames para saber se podem ou não serem submetidos ao procedimento. Então, são feitos vários exames que faz uma triagem do paciente, se tem algum outro problema oftalmológico ou não, para descartar e melhor indicar a cirurgia refrativa para ele. Então, esses exames consistem basicamente na avaliação da córnea do paciente, que é justamente o local do olho em que vai receber o laser. O exame, por exemplo, a tomografia da córnea, que a gente utiliza aqui na nossa clínica, o Pentacam, ele faz toda uma análise da córnea do paciente para saber se ele tem indicação ou alguma contraindicação ao procedimento. Quais as vantagens de se submeter à cirurgia refrativa? O paciente se torna menos dependente do uso do óculos. Então, isso quer dizer que ele não vai precisar do óculos para fazer uma atividade esportiva, por exemplo, dirigir, uma leitura prolongada, que antes o paciente poderia ter uma dificuldade. Os pacientes falam muito com relação ao uso de óculos escuros. Pacientes com graus altos, eles não conseguem usar um óculos escuro porque tem que estar usando o seu óculos de correção. Os usuários de lente de contato também têm uma vantagem importante. Aqueles pacientes que se dão bem com a lente, mas por um motivo ou outro, eles começam a criar um certo tipo de intolerância, colocam a lente no olho e já começam a ficar com olhos vermelhos, lacrimejando. Essas pessoas também vão se beneficiar bastante da cirurgia refrativa. No dia a dia no consultório, cada vez mais os pacientes vêm perguntando a respeito da cirurgia refrativa. Então, nós temos orientado com relação a essa questão da idade, a partir dos 18 anos, desde que o grau esteja estabilizado. A maior parte dos cirurgiões pode indicar a partir dos 20 anos, mas tudo depende também dessa questão dos exames e do acompanhamento. Saber se o paciente esteja com o mesmo grau, pelo menos durante um ano, nessa faixa etária. Já que estamos falando em dúvidas sobre o procedimento, uma delas é justamente a respeito do tempo de recuperação. Nós orientamos os pacientes que normalmente eles vão fazer a cirurgia e durante uma semana eles podem ficar de repouso. Normalmente essa primeira semana é uma semana que o olho vai estar se adaptando para a nova visão, vão ter dias que a visão pode estar um pouco embaçada ou não. Isso depende de cada paciente, mas na média, em geral, essa primeira semana é fundamental para o paciente repousar. Os pacientes perguntam se o procedimento é realizado nos dois olhos ao mesmo tempo, no mesmo tempo cirúrgico. Sim, a maior parte sim. Como o procedimento ele é muito simples, ele é rápido, então nós aproveitamos para realizar o procedimento nos dois olhos no mesmo dia. Com relação às atividades físicas, nós recomendamos para os pacientes que atividades físicas mais simples podem ser realizadas até em uma semana a 10 dias do procedimento. Atividades físicas mais pesadas, com maior esforço físico, contato com outras pessoas, podem ser realizadas a partir de 2 semanas. Atividades físicas como natação, que envolvam banho, nós recomendamos 1 mês de repouso. Essas recomendações do pós-operatório são bastante importantes para o sucesso da cirurgia. Por isso, nós orientamos bastante no consultório os pacientes com relação a todos esses prazos. Outra dúvida dos pacientes com relação ao procedimento cirúrgico em si. O procedimento ele é simples, ele é rápido, em torno de 5 minutos cada olho. O paciente ele entra na sala e sai, demora em torno de 10 a 15 minutos.
A anestesia é simples, ela é feita com colírio anestésico, pinga 4 gotas de colírio anestésico em cada olho antes do procedimento, então é um procedimento muito confortável para o paciente. Basicamente ele sente sensação de areia nos olhos, irritação, mas nada de dor. Mas a nossa equipe está totalmente preparada para poder auxiliar os pacientes, conversam com eles antes da cirurgia, do procedimento em si, para tentar acalmá-los e deixar o procedimento de forma mais segura e com mais conforto para o paciente. Outra dúvida que sempre vem no consultório são dos pacientes que têm astigmatismo juntamente com a miopia. Não tem problema, o nosso laser está preparado para corrigir todos os erros de refração, tanto a hipermetropia quanto a miopia e o astigmatismo. E se houver associação do astigmatismo com a miopia, com a hipermetropia, o laser também tem essa capacidade de corrigir esse erro de refração. A recuperação no pós-operatório é muito dependente de cada paciente, é o que eu costumo falar para os meus pacientes. Alguns têm uma sensibilidade aumentada, então eles podem passar um tempo a mais para se recuperar com relação à sensibilidade à luz, lacrimejamento, irritação nos olhos. Para esses pacientes não tem problema, eles podem permanecer em repouso por alguns dias a mais. Outros pacientes não, passam 3 dias, 4 dias do procedimento e já podem voltar a trabalhar, porque eles são menos sensíveis. Então eles têm menos sintomas, tanto a lacrimejamento, irritação, eles podem se dar muito melhor no pós-operatório. Isso é muito dependente de cada pessoa, por isso que eu explico. A cirurgia, o resultado e o pós-operatório vai depender muito de cada pessoa com relação à sua sensibilidade. Mas a recuperação visual ela é igual para todos os pacientes. Em torno de 3 semanas o paciente já está enxergando praticamente como ele enxergava com óculos. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão sobre esse tema. Em breve estaremos de volta para discutir outros temas da área da oftalmologia. A gente vai para o intervalo, na volta você vai conferir como foi o encerramento da campanha Outubro Rosa realizada pelo Hospital do Câncer. Diversas campanhas de prevenção são realizadas pelo Hospital do Câncer e no mês de outubro foi enfatizado mais ainda sobre a campanha do Outubro Rosa. Nós estivemos por lá e agora você vai conferir como foi o encerramento da atividade. O Hospital de Câncer do Maranhão encerrou as atividades da campanha Outubro Rosa com um momento integrativo com as pacientes em tratamento de câncer de mama. Várias pessoas foram convidadas para participar do evento, inclusive os fundadores da Fundação Antônio Bruno, Fátima Souza e Antônio Lima Souza, que foram homenageados. A instituição é responsável por uma casa de apoio às pessoas com câncer. Vivian, como está sendo esse momento realizado pelo Hospital de Câncer? Bom, a gente criou esse momento para que a gente faça arrecadação de doações de lenços para as mulheres que são tratadas aqui no nosso salão de quimioterapia e também para bater o recorde de mamografia feita nesse mês de novembro. A procura foi tão grande que foi estendido, vai estar sendo feito um mutirão até o dia 6 de novembro para atender essas mulheres, né, que necessitam desse momento de estarem se cuidando e se prevenindo contra o câncer de mama. E qual a avaliação que o hospital faz justamente da campanha Outubro Rosa? A gente faz, ela foi bem positiva, né? Ela foi positiva porque a gente conseguiu agregar o sentimento de acolher, de servir, de receber essas mulheres e de conseguir encaminhar para fazer a mamografia e ao mesmo tempo fazer um momento desse, né? Que é o momento rosa que nós estamos chamando hoje, que é o momento que marca o Outubro Rosa também na unidade do Hospital de Câncer do Maranhão. Como foi para você saber que você está curada de um câncer de mama? Porque já faz 9 anos que eu fiz o tratamento. Fiz sozinha, não tive ninguém para me acompanhar. Eu sou de Santa Helena, Maranhão. E quando eu descobri, né, foi em 2009, né, e fiz a cirurgia em 2010, em janeiro, vai até agora fazer 9 anos. Aí eu passei 3 dias até sem comer, fiquei assustada e tudo, mas eu tive que vir de lá para cá. Né, e como minha mãe é idosa, né, não teve ninguém para me acompanhar. De início, ela ainda veio uns dias, mas eu veio lá cansada. Eu disse, não, mãe, enquanto eu estiver conseguindo andar, eu vou fazer sozinha.
vim para cá, fiz, já andei vendendo salada de fruta na rua, Romanel, até saí na revista Romanel, para poder sobreviver aqui mesmo assim com a cabeça pelada, com a mobilidade reduzida, mesmo assim eu enfrentei. Depois fiz um seletivo pelas Sencas, hoje em dia eu trabalho como orientadora social, sou formada em serviço social, também fabrico um brinquedo pedagógico chamado Espelho Mágico, faço pintura facial na Feira do Livro, né? E aí? Então eu não penso assim, ele vai voltar ou então eu não vou fazer aquilo porque eu tive aquela doença. Não, nada me para, é proibido parar, esse é meu lema. Nira Rose, diagnosticada com câncer de mama em 2015, participou do evento e tocou o sino da cura do Hospital de Câncer do Maranhão como sinal de vitória da doença. Diagnosticada com câncer de mama, ela foi tratada no hospital. Como foi tocar o sino da cura? É emocionante. Emocionante porque a gente que já vem numa trajetória dessa e que não é fácil. Então, você, com muita fé, chega e toca um sino desse, emociona. O diretor clínico do Hospital, Estênio Santos, participou da atividade de encerramento da campanha Outubro Rosa. Ele afirmou que esse foi um importante momento para alcançar os pacientes e a comunidade e diminuir a incidência de casos por meio da prevenção ou diagnóstico precoce. Que avaliação o senhor faz do trabalho que o Hospital do Câncer vem desenvolvendo dentro do Estado com relação ao combate ao câncer? Tem uma avaliação muito boa, né? O hospital aumentou em muito a prevenção e o trabalho que ele tem desenvolvendo na comunidade, prevenção primária, diagnóstico precoce, prevenção secundária, você diagnosticar e tratar adequadamente e, consequentemente, ter um índice de cura dessas pacientes mais elevados, reabilitar e recolocar esses pacientes de volta na sociedade. Os avanços são enormes, né, graças ao apoio da MCE e da Secretaria de Estado da Saúde. Que dica o senhor deixa para as mulheres? Cuide-se, né? A mulher, como grande provedora do lar, é a pessoa que organiza, ela tem que se cuidar para poder cuidar e organizar o lar das nossas famílias brasileiras. O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, esteve presente no evento. Segundo ele, todos os esforços estão sendo feitos para reduzir os índices de mortalidade no Maranhão. Como você avalia esse trabalho que vem sendo desenvolvido dentro do Hospital do Câncer? Esse trabalho de qualidade, de trazer mais amor, de trazer mais humanidade para o tratamento do paciente, ele não é algo só de vontade, não é só algo voluntarioso, é algo que é pesquisado. A gente sabia que tinha os melhores profissionais, a gente tinha uma boa estrutura para tratar os pacientes e a gente não era bem avaliado. Aí a gente começou a pesquisar para saber o que mais contava na avaliação dos nossos pacientes. Para nossa surpresa, era essa qualidade, era essa frieza que às vezes a gente tinha no distanciamento entre o tratamento e o paciente. Então a gente resolveu mudar, encarar de outro modo e trazer mais amor e humanidade. Com isso, vários projetos começaram a ser desenvolvidos exatamente para a gente transformar esse percurso, que pode ser um percurso de dor, num percurso com mais humanidade, num percurso com mais carinho, num percurso onde o paciente pudesse se sentir aqui no hospital, sobretudo acolhido desde o primeiro momento, porque a notícia já é muito difícil. Então a gente começou a desenvolver projetos como o Sino da Cura, como o Cinema nas Enfermarias, e a gente mudou a cara do hospital, mudou a forma do hospital cuidar da doença e tratar da doença. E isso também implicou num aumento muito grande de qualidade. O número de percepção de ótimo e bom que a gente passou a ter dos pacientes aumentou muito em relação ao que a gente tinha. Mesmo a gente oferecendo a mesma estrutura, os mesmos profissionais, o que mudou? Mudou a forma de encarar o trabalho. E como é que está o trabalho da Secretaria com relação à campanha nos demais municípios? A gente teve o dia D, a gente fez um dia D com 15 unidades nossas, ofertando mamografia. A gente sabe que há ainda uma dificuldade grande. A gente conseguiu distribuir pelo menos um mamógrafo a cada região de saúde. Nós temos 19 regiões de saúde, tinha vazios assistenciais ainda. É uma dificuldade, por isso a gente continua ainda com a carreta da Mulher Maranhense, que oferta exame de mamografia, já praticamente passou em todos os municípios do estado, mas a gente precisa continuar ofertando isso, porque não só a gente tem uma dificuldade cultural, a mulher ela tem medo, ela tem receio, ela não faz o autoexame, às vezes ela não procura o médico, e o que a gente tem que fazer é mudar essa cultura, porque o câncer de mama ele não tem prevenção,
Mas quanto antes, quanto mais cedo a gente conseguir descobrir, mais fácil fica a gente tratar. A gente está indo para mais um intervalo e na volta você vai saber mais detalhes sobre emagrecimento saudável com o Dr. Hugo Djalma. Olá, meu nome é Hugo Djalma, eu sou médico da área esportiva, da área de nutrologia e eu vim aqui para falar dicas extremamente relevantes para a maioria das dúvidas, né, que a gente tem no dia a dia. E vamos falar primariamente em emagrecimento, né? Essa palavra que você ouve já, como emagrecer? Primeira pergunta, o que é emagrecer, né? Vamos pressupor a diferença principal entre emagrecer e perder peso, duas coisas diferentes. Então, emagrecer é a perda relativa mais de gordura. E perder peso não, você pode perder líquido, pode perder massa muscular e outros tecidos. Então, o emagrecimento seria essa perda relativa de gordura. Segunda pergunta, doutor, por que tem gente que diz que fez a dieta e não consegue emagrecer? Vamos ao primeiro ponto, saber se realmente fez a dieta, tá? Mas o ponto mais relevante, além dos fatores genéticos, é uma condição chamada nutrigenética, bem individual. Ixi, que nome é esse? É o seguinte, a forma como cada um ser humaninho vai responder a um alimento, um composto bioativo, ela vai ser diferente. Então, se você der essa dieta para todo mundo, nem todo mundo vai responder da mesma maneira, tanto para o emagrecimento, quanto até para sinalização de algumas doenças. E só para resumir, nem todo mundo vai responder igualzinho a toda dieta. Então, você chega aqui, não perdi tanto peso. Por quê? Porque não foi adequado para você, vamos reajustar aquilo ali que é mais adequado para chegar no seu emagrecimento. Para que isso serve para você, no fim das contas? Não usar a dieta generalizada da internet. Dieta do câncer, cetogênica, mediterrânea, tá? Vamos entender que cada pessoa é um universo individual. Terceira pergunta, quem tem intolerância alimentar consegue se adaptar a uma dieta restritiva? Então, bora só pontuar uma coisa interessante quando você diz assim, você tem alergia ao leite? Diz, eu tenho intolerância à lactose. Intolerância é relacionada à digestão, você não digere a lactose. E sensibilidade, né? Um grau de sensibilidade ou até alergia a algum componente do leite, por exemplo, é mais ao componente proteico, lactose não é proteico. Isso cabe a outras coisas, você tem alguém que tem uma sensibilidade ao glúten, então ele tem uma doença celíaca instalada, outros têm um grau menor de sensibilidade. Dietas restritivas para quem tem essa intolerância generalizada, não que seja generalizada, tá? Ninguém tem essa intolerância a tudo, mas pessoas que têm essa maior resposta à soja, a frutos do mar, ou frutos cítricos, sabe? Essas pessoas, elas têm que tratar a natureza e a integridade do intestino. É o carro-chefe de onde vai entender o que vem de fora é benéfico ou maléfico. É o que vai definir se ela vai responder de uma forma benéfica ou de uma forma com alergia. Quarta pergunta, essa você vai aplicar para a sua vida, tá? Como iniciar um emagrecimento saudável. Na verdade, é como iniciar uma vida saudável dentre essas consequências da vida saudável, o emagrecimento, tá? Você deve partir do pressuposto de que a sua mente determina tudo. Então, na hora que você puder dar o devido valor àquilo que você come e o horário que você come, as quantidades daquilo ali, você vai começar a sentir todas essas outras consequências na sua vida. A nutrologia tem crescido muito pelos importantes aspectos nutracêuticos, né? Aquilo que você come, que pode ter uma função benéfica, ou aquilo que você comia, credo eu, que você comia ou tomava aquele refrigerante ou comia aqueles industrializados e que lhe faziam mal e seu organismo não sabia como lidar e você entrava no processo de inflamação crônica. Então, como começar a ter uma vida saudável? Decidindo, tá? Eu sei que você queria uma dica real, mas essa é a dica melhor, decidindo. Última pergunta, esse é legal porque vamos ver um nome complicado e aplicar isso na realidade, tá? Doutor, o que é nutrigenética? Então, vou dar um exemplo para você e você vai tirar suas próprias conclusões, tá? Nós temos aqui numa jaula um leão, nós temos na jaula um rinoceronte. Nós damos carne para o leão e carne para o rinoceronte.
O leão vive e o rinoceronte morre, ele não consegue tirar daquela carne o que ele precisa para viver. Vamos dar pasto agora, folha, vegetal, para o leão e o mesmo para o rinoceronte. O rinoceronte cresce e consegue manter aquela massa muscular gigantesca ali com o vegetal e o leão morre. Isso é a natureza nutrigenética, né? Como que o seu organismo, a sua natureza, a sua variedade genética, cada serzinho tem uma variedade genética, reage a esse componente, né? Esse alimento, esse componente bioativo. Então, entendo que a nutrigenética é a forma como você vai responder a algum alimento. Por isso que você pega aqui 10 pessoas, todas elas expostas à mesma quantidade, por exemplo, de açúcar, um deles vai ter diabetes, outro não, outro vai ficar pré-diabético, outro vai responder engordando mais, outro menos. Cada pessoa é diferente, tá? Então, dessa natureza, dessa expressão genética precipitada pelo alimento, é que você vai entender que as dietas e aquilo que você toma não responde homogeneamente todo mundo igual. Isso vale tanto para o que você come quanto para medicações também, a farmacogenética. Então, aquele remédio que fez bem para alguém emagrecer, não fez em você, não exija isso, tá? Essa é a explicação para que você entenda que você é um ser individual. Bom, e finalizando, eu quero agradecer a Jaciene pelo Espaço Saúde aqui que nós podemos esclarecer essas dúvidas, né? Eu acredito que muita gente vai tirar muita dúvida com essas perguntas, mas eu queria dizer para vocês que nós estamos à disposição. Se você quiser para a gente fazer palestra, dar aula, responder perguntas, nós estamos aqui para isso. Viu? Muito obrigado, Jaciene, obrigado a você que está assistindo e é um prazer sempre ajudar. E a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais programa Espaço Saúde. Só lembrando a você que é todos os sábados às 12h30, com reprise em horário alternativo na quinta-feira às 10h30 da noite. E se você perdeu alguns dos nossos programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Programa Espaço Saúde. Até semana que vem.